Olá malta, sejam bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos falar sobre o Nord Electro 6 HP. Antes de começar a falar do Nord Electro HP, gostava de agradecer à Vanessa Ferreira o facto de me ter cedido o teclado para eu poder fazer esta review. A Vanessa é vocalista em vários projetos e, para além disso, também é uma talentosíssima pianista e também dá aulas, por isso, se quiserem, também podem ver no Instagram dela e segui-la e, a partir daí, contactá-la se quiserem para terem umas aulas de piano. Bom, falando agora no nosso Nord Electro 6 HP, com certeza que todos sabem que a marca por trás dos teclados da Nord é a Clavia, que é uma marca sueca que apareceu nos anos 80 e só em 1995 é que lançaram o primeiro Nord Lead, que depois foi um imenso sucesso e que foi sucedido pelo Nord Lead 2 e Nord Lead 3, todos eles também com bastante sucesso, e puseram a marca Nord no radar. Depois, em 2001, é lançado o primeiro Nord Electro e vinha com uma intenção de mudar um bocadinho o paradigma. Tendo em conta que nos anos 90 houve uma grande complicação dos sintetizadores, passaram a ser workstations que tinham páginas e páginas e páginas, e em 2001 aparece a Nord com esta ideia de ter um teclado onde nós conseguimos mexer em tudo em tempo real, que depois veio servir, obviamente, de inspiração para quase todas as outras marcas que, passado um pouco, começaram também a ter mais ou menos alguns produtos similares. No entanto, o Nord Electro é efetivamente esse modelo que muda aí o paradigma, depois vai para o Nord Stage e, neste caso, temos a linha de quase toda de produtos da Nord aqui explicada em pouquíssimo tempo. Passados 20 anos do lançamento do Nord Electro original, temos então aqui a versão 6, que mantém a mesma filosofia, se bem que obviamente com muitas evoluções, sendo que continua a ser um teclado com o interface do utilizador todo à nossa frente e, para além disso, continua a ser um teclado extremamente leve, extremamente compacto e extremamente bem construído. Este é um modelo de 73 teclas, HP, que significa Hammer Portable, e que basicamente é um sistema de martelos que confere algum peso às teclas, mas que não é exatamente igual à ação de um piano acústico, sendo que para esses modelos têm que optar pelo Nord Stage 3 de 88 ou então pelo Nord Piano. Neste caso, este teclado permite-nos ter alguma expressividade e eu vou demonstrar isso com um som de piano acústico que se chama White Grand. Para além disso, também temos uns sons muito competentes de piano acústico vertical. Vou-vos mostrar agora o Amber Upright. Ora, para além dos sons de piano elétrico com que eu abri o vídeo e do som de piano acústico que eu acabei de vos mostrar, vou agora tocar com um Wurlitzer.
Agora clavinete. Falamos então agora do órgão. O órgão tem sido uma das grandes valias destes teclados eletro e tem também vindo a ter as suas evoluções ao longo das várias versões que foram saindo. Neste caso parece-me que a amostra está mesmo muito boa, está muito bem resolvida em termos de frequências e em termos da forma como nós conseguimos tirar o máximo do instrumento. Temos 4 tipos de órgão. Temos o B3, temos o Farfisa, temos o Vox e temos o Pipe Organ, o órgão de igreja. E eu vou-vos mostrar então um bocadinho do B3. Uma das mais recentes adições nesta série Electro foi a secção de Sample Synth, que permite-nos escolher entre uma panóplia de sons da Nord Sample Library. Neste caso, no caso do Electro 6, já usa a versão 3.0, ou seja, a versão mais evoluída desses samples, e nós podemos escolher o que quisermos desses sons e colocá-los num teclado à nossa vontade. Tendo dado já uma visão geral do teclado, gostava de vos falar sobre algumas características deste Nord Electro 6. Temos, na secção de pianos, 1 GB de espaço para podermos carregar os samples de pianos que quisermos, e na secção de Sample Synth temos 512 megas, o que representa, por exemplo, em relação ao Nord Electro 5, o dobro da capacidade. A mim parece-me que esta questão de nós podermos carregar os samples que quisermos é uma grande vantagem dos teclados da Nord, neste caso, porque o Nord Stage tem exatamente a mesma filosofia. Podemos ter um teclado completamente à nossa vontade. Se vocês, por exemplo, como eu, forem daquelas pessoas que têm um som de piano que gostam bastante e é normalmente aquilo que recorrem sempre, e depois têm só mais um ou outro como backup, que já sabem que, por exemplo, às vezes pode haver uma música que peça uma coisa ligeiramente diferente. Então este teclado permite perfeitamente que isso aconteça e que vocês possam, por exemplo, carregar as samples de piano em extra large. Significa que são aquelas que ocupam mais espaço, mas também são aquelas que têm mais detalhe.
A mesma coisa acontece em relação aos pianos elétricos, aos Wurlitzers, etc. Ou seja, podemos ter na secção de pianos os melhores de pianos, não ocupando a secção toda com outros sons, e podemos ter os pianos na sua melhor versão, ou seja, no sample extra large. O que para mim me parece muito vantajoso nesta questão da customização de um teclado para nós, para aquilo que nós queremos e para aquilo que nós utilizamos. Temos também a função de Seamless Sound Transition, significa que podemos mudar de sons sem interrupção. E também temos a função de Split, que foi muito bem pensada, porque nos permite ter um crossfade entre as duas zonas. Eu passo a explicar. Temos, por exemplo, um piano elétrico deste lado e deste lado temos um fretless bass. Ou seja, se eu tiver isto na posição normal, nós temos... Okay? E agora posso querer fazer um pequeno crossfade entre as duas coisas, então temos... A terceira tecla já quase não se nota, ou então posso ter um crossfade ainda maior e às tantas nós não conseguimos sentir a transição. Tendo já utilizado um Nord Electro 5 HP, e eu sei que apesar de haver aqui algumas melhorias, muitas das coisas do teclado, os sons de piano, etc., são basicamente os mesmos. Vou-vos dar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência durante 4 meses que tive o teclado. Começando pelos pontos negativos, a minha queixa tem a ver com o próprio teclado, com a keypad. Ou seja, estes teclados HP são uns teclados que são pensados para serem teclados leves, no que diz respeito ao transporte, claro, e pelo facto de não terem aquela mecânica do hammer action, acabam por se tornar um bocadinho esquisitos ao toque. Em termos de expressão não são muito equilibrados, não são muito progressivos, ou seja, nós não sentimos uma grande progressividade na dinâmica do teclado e para além disso são um bocadinho desengonçados. Eu confesso que não me sinto nada confortável a tocar neste tipo de teclado e é para mim talvez um dos pontos mais negativos no meu caso. Depois em termos do painel do teclado, penso que faz falta aqui o pitch bend e a modulation wheel. Ainda por cima a Nord faz um pitch bend e uma modulation wheel tão bons, tanto no stage como nos leads. Por isso, acho que nesse aspecto faria aqui falta, para além do facto de eu achar que muitas vezes estamos a ir demasiadas vezes ao shift para ir buscar funções, o que significa que muitas vezes temos que tirar as duas mãos do teclado, e eu acho que isso não é assim tão recomendável, sobretudo quando estamos a tocar em tempo real. Outro aspecto que eu acho que poderia ser melhorado é o facto da ligação do teclado ser USB 2. Para vocês terem uma ideia, carregar uma sample de 200 MB de piano demora imenso tempo comparado com aquilo que poderia ser, por exemplo, um USB 3. Mas a minha maior queixa em relação ao teclado até nem tem nada a ver com aquilo que eu referi, tem a ver com a utilização do teclado num ambiente de concerto. Como eu vos disse no meu vídeo de apresentação, que se quiserem ver podem ver aqui, eu toco muitas vezes em bares, em festas, em ambientes em que nós não temos escutas in-ears, não temos nada disso, e temos com, por exemplo, um monitor ao lado. E o que me acontecia quando eu utilizava este teclado é que muitas vezes eu tinha dificuldade em me ouvir a tocar. Tinha mesmo dificuldade em ouvir os meus sons de Rhodes, os meus sons de piano, e tinha dificuldade porquê? Porque eu penso que estes sons estão muito bem calibrados para tocarem a solo, mas muitas vezes no meio da banda, sobretudo num ambiente de rock, que é o caso da minha banda de covers, é muito difícil. Eu, pelo menos, via-me com alguma dificuldade para ouvir os pianos. Podem-me dizer, se calhar, porque provavelmente estarás habituado mais aos pianos da Yamaha. Eu não ponho isso em questão. Obviamente sempre usei Yamaha durante muito tempo e se calhar já tenho eu próprio o meu ouvido treinado para ouvir daquela forma. Mas quando eu tive este teclado, a minha intenção era ter várias cores, lá está, voltamos à nossa história de ter várias cores diferentes, e aqui o que eu senti é que eu não conseguia tirar partido do teclado quando tocava ao vivo, e isso foi a principal razão que me levou, passado poucos meses, a vendê-lo. Podem-me dizer que era uma questão de ir aqui aos sons e tentar puxar as frequências para me ouvir melhor. No entanto, eu acho que quando nós pagamos 2000 euros por um teclado, os mínimos olímpicos são que, no meio de uma circunstância desse género, de banda, nós conseguirmos ouvir, e acho que os engenheiros que fazem toda a programação destes teclados devem ter, obviamente, isso em conta. Logo, para mim, às tantas comecei a olhar para o teclado de uma forma já não querer levá-lo para os concertos, etc. E acabei por vendê-lo.
No entanto, existem muitos pontos positivos. Eu acho, por exemplo, que os pianos elétricos são de uma qualidade enorme, os órgãos também são absolutamente fantásticos e, tendo em conta a evolução que tiveram, acho que estão num patamar muito alto também. Aquela questão que eu referi de nós podermos ter um teclado em que podemos escolher os sons à nossa medida é um tipo de liberdade que, penso eu, não sei se mais alguma marca oferece, o facto de nós podermos ter no teclado os sons que quisermos. O facto de termos um tap para o delay e de termos vários tipos de reverb, que foi até um aspecto que eu critiquei no CP88 por não ter. Esse vídeo do CP88, se quiserem, podem vê-lo aqui. Depois, também o facto de termos várias simulações de amplificador para escolher quando temos, por exemplo, a questão dos overdrives e tudo isso, podemos escolher aqui várias simulações. E por fim, o facto deste teclado pesar 11,5 kg, tem também uma caixa super bem construída e fica sempre muitíssimo bem acondicionado, o que é uma característica que eu penso que desde o início foi sempre uma coisa que distinguiu os Nords, o facto de terem a sua caixa própria, com muita qualidade, tudo muito bem acondicionado e tudo muito bem pensado. E eu acho que foi também isso que catapultou para a tendência que se tornou ter um Nord. Se eu tivesse que comprar um Nord Electro 6, provavelmente compraria a versão D com as drawbars. Porquê? Porque penso que para tirar partido do som da Hammond, as drawbars são essenciais. E para além disso, existe também uma versão de 73 teclas que permite tocar, quando nós estamos a tocar piano, normalmente precisamos ter um bocadinho mais do que 5 oitavas, logo permite-nos tocar no teclado todo, não deixando de conseguir usufruir do Hammond com um teclado waterfall, e parece-me que é talvez a versão mais equilibrada e mais versátil de todas, para além de ser também bastante leve, pesa cerca de 9 kg. Eu mais uma vez repito que existe uma grande dose de subjetividade em toda esta análise, e até peço que, se alguém tiver uma opinião diferente, que vá aos comentários e que diga aquilo que acha, porque é que concorda, porque é que discorda desta minha análise deste Nord Electro 6. Da minha parte, resta-me despedir e pedir-vos que, caso estes conteúdos vos interessem, considerem subscrever o canal. Vou, obviamente, tentar sempre melhorar e ter melhores conteúdos e tudo isso, até porque, como eu vos disse num vídeo anterior, a excelência não é uma ação, a excelência é um hábito, e eu vou continuar a praticar para evoluir. Até ao próximo vídeo, malta.